Olá pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar de resgates impossíveis? Hoje eu estava lembrando de um resgate impossível que aconteceu alguns anos atrás na Tailândia. Quem não se lembra daquele time de futebol de criança, de adolescente que entrou dentro de uma caverna, estava fazendo uma expedição, eles entraram dentro de uma caverna e de repente caiu um dilúvio, um temporal naquela região e eles ficaram ali dentro, porque a caverna inundou, eles ficaram presos ali dias, sem luz, sem comida, sem nada, com muito frio, com muito medo. Então até que aconteceu um resgate impossível, que foi planejado durante dias eles foram planejando aquele resgate, mergulhadores do mundo inteiro foram para aquela região e finalmente conseguiram resgatar aqueles adolescentes e o treinador que estava com eles também. Interessante que cada mergulhador demorava quase 7 horas para chegar até a região da caverna em que estavam aqueles sobreviventes. Então era 7 horas para ir, 7 horas para voltar. Foi um resgate muito complicado, muito planejado, mas graças a Deus todos conseguiram sobreviver. Foi um resgate impossível. Você imagina aqueles sobreviventes naquela escuridão, de repente vendo aqueles mergulhadores chegarem com lanternas, ou seja, a luz chegando para eles. E aconteceu esse resgate impossível. É isso que a gente celebra hoje, nesse Domingo da Alegria. Hoje a igreja celebra o Domingo da Alegria, o 4º domingo da Quaresma, em que vemos também um resgate impossível. Meus irmãos, como diz Santa Catarina de Sena, a ponte que nos ligava até Deus, que nos ligava até o céu, foi destruída, caiu, e ela precisou ser reconstruída. Ou seja, era impossível do homem chegar até Deus. Por causa do pecado, era impossível que a gente chegasse até Deus, mas Deus veio até nós. Deus realizou um resgate impossível, Ele quis vir nos salvar. Ele mesmo veio nos salvar, e é isso que a palavra de Deus nos fala hoje, de tal forma Deus amou o mundo que enviou seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De tal forma Deus amou o mundo, meus irmãos, Deus nos amou. Deus teve saudades de cada um de nós. Nós nos afastamos dele pelo pecado. Nós nos afastamos dele. O pecado foi essa grande barreira, essa grande muralha que se colocou entre o homem e Deus. Era impossível do homem chegar até Deus. Mas Deus que estava com muita saudade de cada um de nós. Deus que quis nos resgatar. Deus que nos amou de tal forma que veio até nós. Jesus veio para nos salvar, para nos libertar de todo o pecado, para nos levar de novo para Deus. O que a gente precisa fazer? Tomarmos posse dessa salvação. Precisamos assumir essa salvação, precisamos converter o nosso coração. A Quaresma, que é um tempo propício para a conversão, hoje novamente Deus nos chama à conversão, a irmos com Ele, a tomarmos posse, a nos deixarmos salvar. É preciso se deixar salvar. É interessante se a gente for pensar naqueles jogadores, né? Naqueles jogadores que estavam presos ali, naqueles adolescentes que estavam presos na caverna, naquela escuridão, há dias, sem conseguir enxergar nada. De repente, os mergulhadores chegam com uma luz, iluminando. Você imagina se eles falam assim: não, eu não quero não, eu prefiro ficar aqui, eu não quero ir com vocês não, eu estou com medo, eu estou me acostumando já com essa caverna, eu quero ficar aqui nessa caverna, me deixa aqui. Imagina se eles se recusassem aí. Pois é muitas vezes isso que nós fazemos. Deus que veio nos salvar. Muitas vezes nós preferimos as trevas do que a luz. É isso que Jesus também nos fala nessa passagem de hoje. A luz veio ao mundo, mas muitos preferiram as trevas do que a luz. Então que nesse dia de hoje nós possamos tomar posse dessa salvação. Nós possamos tomar posse dessa luz que veio nos salvar. Fazendo o quê? Convertendo o nosso coração. Irmos indo em direção a Ele. Que a gente possa realmente ir em direção a esse Deus que é amor, que nos amou de tal forma que Ele mesmo veio até nós para nos salvar. Fique com Deus, foco, força e fé.